vão ver que nesse teatrinho, até ex-apoiadores estão começando a criticar o Bolsonaro. Sim, ela! Tonha! Tonha da Lua, não! Tonha da Lua! Tonha Fontinelli! Tá reclamando aqui, criticando o mito. Tonha, assim você não vai ter voto na próxima eleição de ninguém, né? Não só aqueles que você perdeu. Segundo você, a gente influenciou você a perder a eleição. Mas agora, você criticando o mito, não pode. Que evolução, Tonha. Hein? Vamos ver ela aqui, ó. Fontinelli suspeita da sanidade mental do Bolsonaro. Agora? Ele estaria louco? Vamos ver. Recebeu uma equipe de televisão no CTI para dar entrevista, ou não recebeu, ou fez uma live, fez um indicado, não interessa. Esse homem quer na sua vida. Um homem que não escuta ninguém, um homem que não escuta a sua equipe, um homem que não escutava os seus ministros, um homem que não escuta, sei lá, quem tem que escutar. Ele é perigoso para o comando de um país também. Isso não passa pela sua cabeça? Tem que trabalhar em conjunto. É completamente desapropriado dar uma entrevista para um canal de televisão, ficar fazendo live no CTI. Recebeu uma equipe de televisão no CTI para dar entrevista, ou não recebeu, ou fez uma live, fez um indicado, não interessa. Esse homem quer na sua vida. Um homem que não escuta ninguém, um homem que não escuta a sua equipe, um homem que não escutava os seus ministros, um homem que não escuta, sei lá, quem tem que escutar. Ele é perigoso para o comando de um país também. Isso não passa pela sua cabeça? Tem que trabalhar em conjunto. É completamente desapropriado dar uma entrevista para um canal de televisão, ficar fazendo live no CTI. Perigoso, e não bonitinho, feio, né? Feio, mal cheiroso e perigoso, né? Helder Maldonado. Tá aí, Antônia Fontinelli, que era uma das maiores puxa-sacos do Bolsonaro, entrevistou, tem aquela entrevista com o Eduardo Bolsonaro, né? Que a mulher, Elisa Wolff, conta que ele é rapidinho, né? Que não dura muito ali. Né, durante o ato sexual. Que ele não comparece, na verdade. Ele viaja demais, né? Vai muito para os Estados Unidos. Aí ela perguntou: e aí, ele tem comparecido? Não, ele não. Não comparece. Mas ele prefere dar um rolê com o Trump, né? E quando comparece, que destreza, né? Quando segundo, comparece, sei lá, 3 minutos. Tal celebridade, web celebridade aí, que a gente prefere nem falar o nome, né? Que disse que foi quem espalhou, que o Eduardo Bananinha é bananinha e rapidinho. Mas ela acertou nessa vez, cara. A única vez da vida, né, que ela acertou. Relógio parado. Então, Antônia Fontinelli, Helder, como é que agora ela percebe que o Bolsonaro não obedece ninguém? Agora ela percebeu isso? Pô, ela falou do governo do cara, mano. Então ela entra em contradição total. Por que você apoiava ele e não apoia agora? Porque agora não vale mais a pena apoiar? Porque agora o preço, né, de apoiar o Bolsonaro ficou muito caro e ficou muito ruim para quem o apoia. Você não vê mais vantagem em apoiar o Bolsonaro, o Fontinelli? E aí agora você abandona o mito? Abandona o mito? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Uma bolsonarista de primeira prateleira ali, que fazia entrevistas, que falava sobre tudo na Jovem Pan, era a Jovem Pan, né, que a Fontinelli trabalhava, né? Contava mentiras, fake news, tudo para defender o mito. E agora que o mito está doente, combalido, parece um cadáver putrefato, né, numa cama de hospital, a senhora vem agora e vai deixar o mito? Meteu uma facada nas costas do cara. Covardia. É impressionante como a Antônia Fontinelli consegue me irritar mesmo sem áudio. Só de ver os trejeitos dela ali na câmera, já estou irritado, Marco Bezzi. Mas ela deve ter trocado a armação do óculos, colocado lentes maiores para enxergar quem é o Bolsonaro de verdade. E eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que acontece com certas pessoas? As pessoas, elas, às vezes, elas gostam só da vitória. Só dos vencedores, dos vitoriosos. Elas não ficam ao lado daquilo que elas acreditam, se o que elas acreditam é derrotado. Se aquilo que elas acreditam é derrotado, elas começam a largar de mão. Vão procurar uma outra pessoa para substituir o derrotado. Tem muita gente assim, durante os anos na direita, que foi trocando o Collor pelo Aécio, o Aécio pelo Bolsonaro, o Bolsonaro pelo Tarcísio, porque para eles o que vale é a chance de vitória. É se sagrar vencedor, se sagrar vitorioso, e não aquilo que eles defendem. Pô, quantas vezes você
e eu também, nós temos idade para ter votado muitas vezes para governador aqui em São Paulo. Votamos naquele candidato que a gente acredita e eles perderam todas as vezes praticamente. A gente sempre votou no candidato derrotado, quase todas as vezes. Votou no candidato derrotado aqui para São Paulo, para governador. Para prefeito, pô, perdi as contas também, certo? Então, é isso, né? Não é nem é uma questão ideológica, claro, de convicção daquilo que acredita, mas no caso deles não tem uma fidelidade a um candidato, a um partido, a uma linha de pensamento, e sim a vitória. A fidelidade deles é a vitória. Se hoje o Bolsonaro tá aí convalescente, fracassado, derrotado, cheio de esparadrapo com fio pelo corpo, quase morrendo, um pé na cova, aí ele não vale mais, entendeu? Aí já era. É um sujeito que deixa de ser ídolo e passa a ser pária para uma parte dessas pessoas que pensam como Antônio Fontinelli. Porque ele sempre foi igual. Ele nunca mudou. Não me venha dizer que não dava a perceber quando ele era presidente. O Bolsonaro é um vagabundo contumaz desde os anos 90. Não mudou nada, absolutamente nada. Ele só mudou um pouquinho porque ele teve poder nas mãos, o que ele não tinha quando era deputado. Enquanto era deputado, o Bolsonaro era que nem aquele vereador de Santa Bárbara do Oeste, burro. Então ninguém chamava ele para fazer nenhum esquema. Mano, o cara que é tão burro, apesar de ser corrupto, mas é tão burro que ninguém chama pro esquema. Não, deixa ele com as notas falsas de abastecimento, deixa ele fazer rachadinha. Não vamos colocar ele em coisa grande, em Odebrecht, tá ligado? Não vamos colocar ele nesses bagulho que ele vai ramelar. Era isso o Bolsonaro. Agora ninguém mais sabe que o Bolsonaro no passado já era exatamente o que ele é hoje. Pelo amor de Deus. O Bolsonaro nunca enganou ninguém, mas enganou esse povo que diz que... Muita gente votou no Paulo Guedes, né? Diz que votou no Paulo Guedes, não votou no Bolsonaro. Que né? É igual o Bolsonaro, cara. É, a Faria Lima. Votei no Paulo Guedes, não votei no Bolsonaro porque eu sei que o posto Ipiranga do Bolsonaro vai fazer o Brasil voar. Quase caiu. Aliás, o avião caiu aqui, né? Com a Covid vindo aqui. E o Bolsonaro nunca mentiu, né? Ele nunca fez estelionato eleitoral. Ele é o que é desde sempre, ele não mudou nada, como disse o Helder, né? Ele é um sujeito vil, incapaz, um sujeito débil, um sujeito porco, um sujeito sociopata de primeira, né? Que nem sei se os filhos, até os filhos, ele não sei se ele gosta, eu não vi muito os filhos dele, tirando naquela live, indo visitar o Carluxo, né? O Carluxo está sempre lá, né? Com o pai, sim, né? O segurança do pai também, né? Então, o Carluxo que manda aí nas coisas. O Bolsonaro tem muito medo do Carluxo. Mas é isso. O Bolsonaro é exatamente essa pessoa que a Antônia Fontinelli parece que descobriu só agora, que é burro, incompetente, incapaz e, hoje em dia, com a sanidade mental totalmente comprometida com muitos remédios que tem tomado, segundo o Silas Malafaia, né? Falou que os remédios estão fazendo o Bolsonaro ficar trelelé, Helder. É, uma desculpa, porque ele sempre foi assim. As contas não param de chegar e o seu salário nunca chega ao fim do mês? Você não acredita em coaches e dicas milagrosas para ficar milionário da noite pro dia? Que bom, porque hoje eu vou te trazer uma forma de complementar sua renda e não ficar mais com a corda no pescoço todo mês. E para isso, você não vai precisar apostar em nada. Entrar em app de bet, jogo do tigrinho, nem gastar o pouco que você tem em armadilhas que muitos influencers querem te passar. Entra no nosso link que está na descrição e do primeiro comentário do Piores. Bata um papo comigo mesmo pelo WhatsApp e veja se trabalhar de casa com as plataformas mais conhecidas do mercado faz sentido para você. E calma, você vai ter 7 dias para testar sem compromisso algum estas dicas que nomes como o Clayson Desmascarando e o Thiago Santinelli já passaram à frente para muitos e muitos seguidores. Não perca esta oportunidade, tá? Te espero lá!